Podes Crer com José Fidalgo, bem-vindo a mais um episódio novo. Hoje é o episódio número 3 e o título deste episódio é A Visão de Ouro. A Visão de Ouro. Como já mencionei, estes episódios não são cronológicos e é necessário para que todos possam estar no contexto daquilo que eu vou narrando nos episódios, que possam ouvi-lo por ordem, episódio 1, 2, 3 e por aí fora. Como eu já mencionei, hoje é o número 3 e volto a repetir, o título é A Visão de Ouro. A Visão de Ouro. Uma das perguntas que me têm feito é esta: como é que você e a sua família conseguiram estar 3 décadas numa instituição como a Igreja Maná? Será que você não conseguiu ver mais cedo alguns erros, como você vai explicando nos episódios? É uma boa pergunta e muito pertinente, mas mesmo. E eu não sei se eu vou conseguir responder, apenas posso falar de todos aqueles momentos pelos quais eu passei e que fez, que nem sei como, ficar a cerca de quase 30 anos na instituição chamada Igreja Maná. Então tudo começa bem. Tudo começa bem. Eu converti-me a Jesus Cristo e entrei pela primeira vez na Igreja Maná a 18 de maio de 1986. Foi um dia que não vou esquecer mais e eu creio que a partir desse dia começou uma caminhada de fé absolutamente fantástica, porque apesar de passar por coisas más, também passei por coisas muito boas. E quero começar por algo de bom que aconteceu, que tem a ver com a minha irmã Susana. Ela era uma menina doente, tinha a diabetes, também sofria de outros tipos de enfermidades e os meus pais viviam muito preocupados com ela. Antes de conhecer a igreja, nós, no caso dos meus pais, tentaram procurar ajuda a todos os lugares, como você pode imaginar, não só médicos, mas também pessoas virtuosas, feiticeiros, bruxos, enfim. Os meus pais correram de norte a sul de Portugal e estiveram quase até para ir à Espanha procurar ajuda, de maneira que de encontrar alguém que pudesse curar a minha irmã Susana de todos os males que ela sofria. Um dia alguém falou da Igreja Maná e falou aos meus pais dizendo que lá aconteciam milagres. Quem sabe, se eles fossem lá, a minha irmã poderia ser curada. E assim foi. Eles chegam a casa e contam a mim o conselho dessas pessoas que deram a eles, e eu nunca acompanhei os meus pais a nenhum feiticeiro, porque não calhou a nenhuma pessoa virtuosa, mas desta vez eu queria acompanhar os meus pais à tal Igreja Maná. E assim foi. Fomos um domingo e a igreja na altura só havia uma, situada em Lisboa, na Praça de Espanha, e nós fomos então a uma dessas reuniões. Foi um domingo à tarde, eu nunca mais me esqueço, às 5 da tarde estávamos nós a chegar a um local onde estava já uma grande multidão de pessoas à porta. Era uma loucura para entrarem, porque elas via-se, as pessoas estavam desejosas de assistir ao culto nesse dia. Assim como também depois, mais tarde, comecei a verificar nos outros dias também, nos outros domingos também. E então foi curioso que eu assisti à pregação, à palestra do homem que estava lá a falar. Na altura era quem ainda é o presidente da Igreja Maná, o Jorge Tadeu, e ele estava a ensinar a palavra de Deus, a Bíblia. Eu não tinha Bíblia nenhuma, não sabia muito bem para o que ia, e eu só sei que no final da reunião, quando ele diz
quem está aqui que quer dar a sua vida a Jesus, não me perguntem como, eu também não sei explicar, a única coisa que sei dizer é que eu saio do meu lugar e vou em direção ao púlpito, em direção ao altar da igreja, e estava eu junto com dezenas e dezenas de outras pessoas a entregar a vida a Jesus. E assim foi, dia 18 de maio de 1986. Passado alguns meses, a minha irmã, Susana, ficou pior das enfermidades e chegou uma altura em que ela entra em coma. Os meus pais desesperados chamaram os bombeiros, o 112, e lá fomos para o hospital. E quando chegamos ao hospital, eu olhei para a cara dos bombeiros e verifiquei que alguma coisa não estava bem. A minha irmã estava inanimada, não falava, os meus pais chamavam por nome dela, ela não ouvia. Os bombeiros com uma cara muito apreensiva naquela altura, naquele tempo. Lá vieram os médicos, levaram-a para dentro e ela já ia até em estado de coma. E eu estava cá fora, não me deixaram entrar, e eu estava desesperado, porque eu vi a minha irmã a desfalecer, e no meu desespero eu faço uma oração. Eu não entendia nada, não sabia muito bem o que falar. A única coisa que eu falei nessa oração foi: Deus, se tu realmente existes, se tu és mesmo verdadeiro, como eu tenho andado agora recentemente aos domingos a ouvir falar que tu és bom, que tu curas, tu ajudas, se tu realmente és assim, então, por favor, cura a minha irmã, salva a minha irmã da morte. E eu prometo, fiz uma promessa, eu não sabia melhor, fiz uma promessa a Deus e disse: Senhor, eu prometo que eu vou deixar o futebol e vou me dedicar a ser pregador do Evangelho. E passado algum tempo, umas horas, lá nos chamaram, entramos no hospital e então a minha irmã estava a recuperar. Algo que os próprios médicos estavam admirados, porque eles explicaram aos meus pais que ela estava mesmo a desfalecer, estava em coma e até, ao tudo indica, teve uma paragem mesmo, não sei como é que é a expressão que diz, uma paragem no coração, uma paragem cardíaca, e ela morreu mesmo, morreu. E eu sei que morreu porque depois, mais tarde, quando estávamos todos de regresso a casa, a minha irmã já completamente restaurada, ela contou-me, a nós, os meus pais, a mim, que a experiência que ela teve, coisas que ela viu e ouviu, que eu não vou aqui agora narrar, porque são coisas muito íntimas nossas. E eu tive a certeza, ao ouvir a minha irmã a narrar o que ela viu, quando ela estava durante o tempo de coma, e aquilo que ela ouviu, eu tinha a certeza que Deus ouviu a minha oração. Agora precisava eu de cumprir a minha parte. E eu tenho a certeza porque, não só por aquilo que ela falou, daquilo que ela viu e ouviu, mas também porque os médicos na altura disseram mesmo que eles consideraram um milagre a recuperação dela, porque ela estava mesmo morta já. E foi assim, em poucos segundos, minutos, que ela recupera, volta à vida e começou a recuperar. E hoje, graças a Deus, é uma mulher, tem uma filha, ela vive em França, e tem 50 anos, eu estou com 54, e ela é mais nova do que eu, 4 anos, e ela está ali cheia de saúde, e é uma verdadeira bênção, minha irmã, gosto muito dela, e eu estou aqui emocionado porque
as pessoas não entendem certas coisas. E então foi a partir daí que eu tomei uma decisão. Agora é hora de cumprir aquilo que eu pedi a Deus. Tinha que deixar o futebol, era algo que eu disse mesmo que tinha que ser assim. Não é que Deus me tivesse pedido isso, mas eu é que determinei que assim fosse, porque eu fui jogador de futebol desde os meus 10 anos até aos 16, 17 anos. Eu joguei futebol federado e o último clube onde eu joguei futebol foi no Casa Pia. Quando eu fui comunicar a minha decisão, os meus treinadores, toda a equipe técnica, os meus colegas estavam admirados, de boca aberta. Eles estavam mesmo a dizer tu és maluco, tu tens futuro. Tem várias equipes já interessadas em ti. Cheguei a treinar na seleção nacional também na altura. Treinávamos também com o Sporting e havia de facto expectativas na altura de poder vingar no mundo do futebol. E quando eu comunico aos meus colegas e à minha equipe técnica, eles não entenderam. E de facto não iriam nunca entender. Alguém iria dizer, esta pessoa é mesmo maluca da cabeça. Mas não faz mal, foi uma determinação minha, foi uma oração que eu fiz. Cada um pode ter a sua opinião e eu respeito, mas na altura foi a minha decisão e nunca me arrependi. Graças a Deus. Nunca tive nenhum momento em que dissesse assim, que coisa, mas porquê que me meti nisto? Não, pelo contrário. Eu dou graças a Deus por ter tomado aquela decisão de deixar o futebol e logo fui ter com os responsáveis da igreja na altura, oferecer-me para aquilo que fosse necessário fazer dentro da igreja. Lembro-me que eu andei envolvido nas obras, várias obras que a igreja necessitava de fazer, até mais tarde quando a igreja sai, uma parte da igreja sai da Praça de Espanha e vai para Alvalade. Houve muitas obras lá de melhoramentos, de restauração nesse prédio, e dia e noite eu e centenas, dezenas de pessoas trabalhávamos todos os dias alegre, sem receber nenhum tostão, todos contentes a servir aquela instituição, porque nós entendíamos que ao fazer isso também estamos a servir a Deus. Então foi algo que foram tempos muito bonitos, ver a minha irmã recuperada, ver a minha irmã bem, de saúde. Claro que houve ajuda, evidentemente, dos médicos, como é óbvio, mas acima de tudo, de todo o meu coração, eu sei que houve intervenção divina na vida da minha irmã. E digam o que as pessoas disserem, falem o que as pessoas falarem, eu não quero saber, porque as questões de fé são muito íntimas e pessoais de que cada um tem, e há que respeitá-las, E então foi assim, tive este início desta caminhada dentro da Igreja Maná. Foi um início muito bonito, um início de muita alegria, de convívio. Conhecemos pessoas maravilhosas, havia um amor e um relacionamento muito puro, muito puro mesmo, entre todas as pessoas que nós conhecíamos dentro da igreja, e foi um tempo maravilhoso. Então tudo, de facto, começou muito bem. Entretanto, a Igreja Maná, ela toma proporções gigantescas devido a esta questão destes fenómenos que aconteciam, sobrenaturais, de curas, de milagres e também de libertações demoníacas. Eu sei que hoje evita-se falar muito sobre isso numa boa parte das igrejas,
Parece que as pessoas têm vergonha de falar de libertações demoníacas, mas de facto, e ao lermos as Escrituras e ao lermos tanto o Velho como o Novo Testamento, nós verificamos que há pessoas que são acometidas, são atormentadas por espíritos malignos. E eu vi com os meus olhos, eu vi, não foi nada que alguém me contasse, eu assisti e presenciei várias vezes pessoas a serem libertas de possessão demoníaca. Também milagres que aconteciam na vida das pessoas, a todos os níveis, não é só na área da saúde, mas outros grandes milagres que aconteciam e as pessoas eram atraídas à Igreja Maná por causa destas coisas que aconteciam estranhas, que ninguém sabia muito bem como, mas sabíamos acima de tudo que era Deus, era Jesus Cristo que estava a trazer cura, libertação à vida das pessoas. E foi de facto um tempo incrível, e isso fez com que a Igreja tome uma proporção de crescimento, de movimentação de pessoas. Eu lembro-me que vinham pessoas do norte, do sul, de todas as partes de Portugal, das ilhas, faziam-se excursões. Não havia uma semana que não houvesse uma excursão de alguma parte para virem assistir às reuniões. E claro, muitas pessoas vinham naquela coisa de querer ver milagres. É evidente que nem todas as pessoas se aproximavam com aquela intenção, não, eu quero é Jesus. A maior parte das pessoas e a maior parte do povo nem sabe muito bem quem é Jesus, o que é que ele fez, o que é que ele representa, o que é que ele ensinou, o que é que ele pregou. A maior parte das pessoas não sabiam nada disso. As pessoas só vinham por causa de receber algo, e eu sei que isto é muito primário, mas era assim, foi assim que começou. E o que é que nós vamos fazer, não é? Então foi assim que começou, e a Igreja teve esta explosão de crescimento. Vinham pessoas, como eu já disse, de várias regiões de Portugal, e depois aconteceu um fenómeno muito interessante. Quase todos os portugueses, todos nós temos família que emigrou, e então o que acontecia? Na altura não havia internet, não havia nada destas tecnologias, mas havia já a tecnologia da fita cassete, do VHS, e na altura o Jorge Tadeu, e muito bem, começou a gravar as reuniões em áudio e mais tarde depois em vídeo, e aquelas cassetes viajaram o mundo, foram pela Europa fora, para as pessoas que vinham aqui enviavam para os seus amigos, e era uma coisa absolutamente incrível, e assim foi. As pessoas começaram a pedir ajuda, queriam também a Igreja lá no país deles, então não só da Europa, mas em África, no Brasil, todas as pessoas queriam ouvir e ver as reuniões, acima de tudo os milagres que aconteciam, porque era assim mesmo, não é? E foi de facto algo assim espantoso de crescimento. Então começou-se a abrir igrejas, abriu-se igrejas por todo o Portugal, por toda a Europa, por África, pelo Brasil. Imagine, tudo onde você possa imaginar, onde houvesse portugueses, de facto, as pessoas tinham familiares lá, mandavam os cassetes e eles queriam aquilo lá também, enfim. Então foi assim um fenómeno de facto sobrenatural. É sobrenatural, amigos. Isto acontece porque Deus estava lá a fazer estas coisas a acontecer. Eu creio de todo o meu coração que era assim. E assim foi. E tudo isto era num ambiente de pureza, de amor, de fraternidade, de generosidade. Havia uma dose de generosidade, aliás, doses duplas e triplas de generosidade, de amabilidade, de amor entre os irmãos, de interajuda. De repente todas as pessoas que quiseram fazer parte deste mover, desta instituição, desta igreja, depois começaram a ver que havia necessidade de formar pastores, pregadores, músicos, cantores. Então começou-se a treinar pessoas nessas áreas todas, porque à medida que as igrejas abriam, era necessário treinar pessoas para cantar,
para minimamente terem uma voz que fosse agradável para cantar nas igrejas onde se abriam, pregadores para ensinar a palavra de Deus, enfim. Então foi assim uma coisa absolutamente grandiosa, e foi assim que tudo começou, neste ambiente de pureza, de amor, de fraternidade, de generosidade. Agora, até que se implanta a chamada visão da Igreja Maná. E aí, meus amigos, só aqui a frescar a boca, e aí, no meu ponto de vista, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Um rumo diferente, para pior e não para melhor. Eu volto a dizer, tudo começa bem, mas facilmente pode descambar se nós não tivermos alguns cuidados. E isto pode acontecer a todos. Não é só ao líder da Igreja Maná, não é só ao líder de outras instituições idênticas à Igreja Maná, que passaram pelos mesmos acontecimentos, porque não foi só a Igreja Maná que teve este crescimento ao longo, outras igrejas no mundo tiveram este crescimento. E a questão depois é saber nos manter puros, aquele clima de pureza, de harmonia, de amor, de generosidade, etc. Não é fácil manter isso. Podemos descambar para uma berma que é terrível, para um precipício. E no meu ponto de vista, o que aconteceu foi que, a partir do momento em que se começa a implantar a visão da Igreja Maná, que é ganhar o mundo de língua portuguesa para Jesus, conquistar o mundo para Jesus, era o alvo. Era o alvo. E alguém pode dizer assim, mas Sr. Fidalgo, você está aí a falar assim, então, mas temos que ter alvos, temos que ter uma visão. Que mal é que tem conquistar o mundo para Jesus? Até Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Sim, mas essa missão não é só restrita a uma instituição. O problema é quando nós começamos a achar que ganhar pessoas para Jesus, e neste caso ganhar um mundo de língua portuguesa para Jesus, visto que a igreja é uma igreja portuguesa, que é só exclusivo nosso. Esse é que é o problema, que entra aqui agora, começa a entrar aqui o desvio. Não se nota quase nada, é uma coisinha ao de leve, mas aqui é que começa o desvio. Quando nós nos achamos que esta missão é só nossa e não é de mais ninguém. E aí começa o perigo. Daí é que eu dei o título deste terceiro episódio, A Visão de Ouro. Todos nós já ouvimos falar acerca do bezerro de ouro que o povo de Israel construiu no deserto, quando Moisés estava a receber os 10 mandamentos, a lei, não é? Estava ele lá sozinho num monte, a ouvir Deus a falar para ele. Entretanto o povo estava à espera dele e ele nunca mais vinha. E começaram então a fazer um deus, um bezerro de ouro. Juntaram o ouro que eles trouxeram do Egito, derreteram aquilo tudo e formaram uma estátua, um bezerro, e passaram a adorá-lo, passaram a seguir esse bezerro. Pois, no meu ponto de vista, é o que aconteceu. A visão da Igreja Maná, ou a visão de qualquer igreja, qualquer instituição, pode se tornar uma visão de ouro. Em vez de ser bezerro de ouro, é visão de ouro. E a visão e o alvo pode se tornar um ídolo. E é o que, no meu ponto de vista, aconteceu. A visão da Igreja Maná tornou-se o ídolo da Igreja Maná. Todos passaram a adorar a visão da Igreja Maná. Por incrível que pareça, tudo começou assim.
Porque o problema, como eu disse há pouco, não está no id por todo o mundo. O problema está que só nós é que temos esta chamada. Até os outros. E os outros portugueses de outras igrejas não podem também ajudar? Este é que é o problema. O mundo da língua portuguesa foi dado somente à Igreja Maná. Essa era a ideia. A ideia que se começou a construir na mente das pessoas é que o mundo de língua portuguesa, existe mais de 280 milhões de pessoas que falam língua portuguesa. Esse mundo que se encontra no Brasil, nas Américas, em África, na Europa, um pouco por todo o mundo, esse desígnio, por assim dizer, foi Deus que deu à Igreja Maná. E então a Igreja Maná é dona desse desígnio. Essa é a visão. E isso tornou-se o ídolo. E quando começamos a adorar ídolos, o que é que acontece, não é? Faz lembrar aquela expressão de Nicolau Maquiavel. Ele dizia assim: os fins justificam os meios. E este é que passou a ser o modus operandi. O modus operandi da instituição passou a ser este. Para atingir o fim, que é a visão da Igreja, não é? Qualquer meio é justificável. Qualquer maneira de fazer as coisas é justificável. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que não. Mas como isto vai nascendo esta ideia. Sabe uma coisa? É uma coisa curiosa. Ainda há pouco tempo ouvi alguém falar sobre esta questão que também vemos na política, no mundo hoje atual, que é assim. Alguém começa com uma ideia e nós achamos assim: isso é um disparate. Essa ideia é um disparate. Só que, entretanto, como não se para de falar da ideia, a ideia vai avançando, vai-se falando, ela vai-se metendo nas conversas, ela vai-se metendo nas pregações, ela vai-se metendo aqui e acolá, e de repente alguém começa a dizer assim: realmente faz sentido. Não, realmente é mesmo verdade. Olha que a ideia até é mesmo boa. E aquilo que ao início parecia uma coisa, desculpa a expressão, estúpida, uma coisa intolerável, e começa a ser tolerável. Começa a ser tolerável e aceitável, até que depois, mais tarde, todos já concordam com a ideia. Tudo começa assim. Hoje nós vemos isso na política, nós vemos isso nas ideologias. Começa-se com uma ideia tonta, ninguém corta a ideia, ninguém quer erradicar a ideia e continuam a alimentá-la. Até que aquilo que era uma coisa intolerável passa a ser tolerável e aceito por todos. É absolutamente incrível como as coisas nascem, como as coisas vão mudando. É devagarinho, não se nota, mas é devagarinho. Então, esta expressão de Nicolau Maquiavel nunca foi tão verdadeira. Os fins justificam os meios. Então, o poder do ídolo está onde? Onde é que está o poder do ídolo? Está na cegueira. E é isso que acontece. Quando nós começamos a servir o ídolo, ou um ídolo, seja ele qual for, neste caso, servir o ídolo a visão de ouro. Quando nós começamos a servir o ídolo, ficamos cegos. A maior parte das pessoas ficam cegas, vem sobre as pessoas uma cegueira espiritual. É verdade, a palavra de Deus assim diz. O alvo tornamos cegos. A idolatria cega, conforme a Bíblia diz, a idolatria cega o nosso entendimento. A idolatria cega o nosso entendimento. É absolutamente incrível. E por isso que, a partir daí, aquele ídolo precisa de ser servido. E para que se alcance os alvos que aquele ídolo produz, qualquer meio justifica o fim, o alcance desses alvos para servir a visão de ouro. E este é um problema que realmente eu vejo que começou assim. Há muito tempo eu tenho pensado, mas como é que as coisas começaram? E tenho pensado sobre isto. Às vezes eu pensava, começou assim, assado. Não. De repente, como se o meu entendimento também abrisse e disse, não, começou assim. Começou assim.
Agora, este ídolo gera outros ídolos. Eu estou aqui a olhar para as minhas notas porque aquilo que eu escrevi é importante e eu quero que isto fique gravado porque isto é mesmo importante, isto é sério. O ídolo, a visão de ouro gerou outros ídolos. Por exemplo, o alvo de subir na hierarquia. Bem, isso é um outro ídolo. Porque o que é que aconteceu? Quando se começa a estabelecer hierarquias, não é? Eu não sou contra que haja pessoas responsáveis por outras, não tenho problema nenhum com isso. Mas o problema, lá está acima disso tudo. O problema é outro, é que começaram-se a criar uma sede, uma ganância de subir na hierarquia, como se nós estivéssemos numa empresa a lutar uns contra os outros para sermos superiores aos outros. Eu também quero ser pastor, eu também quero ser bispo, eu também quero ser presbítero, eu quero ser diácono. Então, tu ainda não és diácono? Tens que ser diácono. O quê? Tu ainda não és presbítero? Então, vá lá, vamos embora, vamos para o curso, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos para o curso A, vamos para o curso B, vai fazer estes cursos, vai fazer isto. E com esta necessidade, lá está, esta necessidade de formatar ou de construir ou de dar formação a pastores novos, a pessoas novas para cuidar das igrejas, da demanda que era pedido vindo de todo lado, as pessoas queriam igrejas e queriam que nós fôssemos para aqui, para acolá, trouxe pressão e alimentou este ídolo de que temos um alvo, nós temos que conquistar um mundo para Jesus, um mundo de língua portuguesa, tanto Deus nos deu esta tarefa, temos que fazer, temos que ir, vai irmão, deixe de estudar, deixe a universidade, deixe o seu emprego, deixe isto, deixe aquilo, e venha, porque Deus precisa de si, e de repente começa a haver um movimento neste sentido, em que o subir na hierarquia era muito importante. E isto criou lutas e guerras entre as pessoas. Ora, aquele espírito que eu falava há pouco, inicial, daquela generosidade e amor e confiança uns nos outros, e começa a desaparecer e começa a entrar as lutas. A luta pelo poder. A luta pelo poder. O outro alvo é o mostrar resultados para obter posições maiores. Eu preciso de mostrar resultados. E então começa logo desde pequenos grupos familiares, onde as pessoas tinham que ter resultados. Até o teu grupo é tão pequeno ainda, tem que haver mais pessoas, tem que haver mais dinheiro nas ofertas, tem que haver... E as pessoas, puma, lá está. Aquilo que Maquiavel dizia, né? Os fins justificam os meios. O nosso fim é ter este alvo cumprido, então temos que fazer qualquer coisa. Temos que ir buscar as pessoas a casa, temos que arranjar um carro para ir buscar pessoas a todo lado, uma caminhonete para ir buscar os velhinhos e mais não sei o quê, e vamos aqui, vamos juntar e vamos trazer, e temos que dar mais dinheiro porque, lá está, este alvo precisa de dinheiro para ser alimentado. E não sei se me estão a fazer, se eu estou a fazer compreender, isto é assim, é devagarinho. Começa a entrar outros deuses. E claro, o Deus Mamon. Sem este Deus, o Deus maior, não será possível alcançar o alvo maior. Sem dinheiro. Por isso é que o dinheiro é vital, é importante em instituições como estas, porque elas tornam-se cada vez maiores. São instituições que têm mais prédios, cada vez têm mais igrejas, cada vez têm mais pessoas a tempo integral, cada vez tem mais isto, tem mais aquilo. Então a pressão do dinheiro começa a entrar aqui porque as contas têm que ser pagas. Então qualquer coisa justifica o fim. Qualquer meio justifica o fim. Este é o perigo. Quando eu vejo, por exemplo, recentemente algumas pessoas me convidaram para ir falar, fazer parte de grupos de amigos e não sei o quê. Ok, pastores. Vem este, começa a falar que eu gostava de fazer assim. Quando eu começo a ouvir certas pessoas, eu digo assim, eu já vi este filme,
isto vai dar mal. Esta pessoa nem sabe o que é que está a dizer, porque vai se meter num caminho que vai ser... É um caminho que eu não quero. Já lá estive, não quero. Já vomitei esse caminho, eu não quero mais esse caminho. Não quero. Não quero. E sabe qual é o resultado disto tudo? É que Jesus Cristo é substituído. Jesus Cristo foi substituído pela visão de ouro. Esse é o problema das visões de ouro hoje nos ministérios. Não é só na instituição da Igreja Maná. Eu vejo isso acontecer noutras instituições de renome. Eu vejo isso acontecer. Por isso é que os problemas são idênticos. Os problemas são exatamente idênticos. Este é o motivo porque é que eu estou a fazer estes vídeos, este projeto Podes Crer com José Fidalgo. Porque eu conto aqui a minha história, a minha fé, as minhas dúvidas. Eu conto nestes episódios os momentos bons, os momentos não tão bons, e agora vamos ver porque é que eles não são bons. Porque tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. E as coisas que estavam sendo encaminhadas num bom sentido começam-se a desviar, a desviar, a desviar, a desviar, a desviar, e começam a ir no sentido completamente oposto. É absolutamente satânico. É absolutamente satânico. Porque o ídolo é satânico. O ídolo é os outros deuses. Não servirás outros deuses diante de mim. E é o que acontece. As pessoas servem a outros deuses. Jesus Cristo foi substituído. Aos poucos, Jesus Cristo foi substituído pela visão. Por exemplo, não há melhor que a nossa visão. A nossa visão é a melhor de todas. A nossa igreja, eu vou-vos dizer, irmãos, Deus deu uma chamada à nossa igreja que é uma coisa que muitos queriam ter, mas não têm, mas nós é que temos, aleluia. Nós é que temos. Nós somos os melhores. Nós estamos à frente em tudo, meus amigos. E isto é a graça de Deus na nossa vida. É Deus que está a dar. Amém, amém, aleluia. E toda a gente entra em delírio. Amém, é isso mesmo. Estamos à frente de tudo e de todos. Avançados nas tecnologias. Amém, amém. Nós fomos os pioneiros do satélite. Nós fomos o pioneiro disto e daquilo. Nós fomos isto e por isso nós temos que alimentar esta visão. Temos que alimentar esta visão. Temos que alimentar esta visão. Foi-se construindo um mundo e criando espaço para que todos possam vir servir esta visão de ouro. Isto é uma visão de ouro. Isto é uma visão que é só nossa. Tudo é possível ao que crê. Amém, amém. E depois o que acontece? Usam muitas vezes estas expressões, tiram frases de versículos bíblicos, tiram-os dos contextos para depois dar força às tais ideias. Começa com ideias absurdas, mas depois as pessoas vão aceitando, até que aquilo se torna normal e aquilo vai se pondo em prática e toda a gente pratica sem saber muito bem porquê, porque o ídolo cega o entendimento. Eu lembro-me, tive a sorte, também a graça de viajar muito ao serviço da instituição e viajei por muitos países. E lembro-me, por exemplo, em África do Sul, que aquele espírito do apartheid continua. E lembro-me que os brancos, não é? As pessoas com a pele mais clara, achavam normal, aquilo é normal assim. Então, mas o quê? É normal os negros vão num autocarro todo a ir aos pecados e os brancos num autocarro de luxo? É normal. Eles não podem viajar com os brancos porque é normal, é tudo é normal. E havia justificação para tudo, lá está. Conforme Maquiavel dizia, os fins justificam os meios. É incrível. E religiosamente é a mesma coisa. Começamos bem, começamos na fé, numa fé pura, numa fé de amor, uma fé de generosidade, uma fé de interajuda, de hospitalidade e por aí fora, e começamos a desviar para uma fé absolutamente mercantil.
que é isso que eu depois no próximo episódio irei falar mais, desenvolver esta questão da fé mercantil, que é diabólico isso. A fé foi desvirtualizada. Eu lembro-me que uma carta que creio que foi Paulo que escreveu a Timóteo, lembrando da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo, Ló, que elas tinham uma fé genuína. É essa fé genuína que deixou de existir. Essa fé genuína deixou de estar no seio, no meio das nossas igrejas. E ela foi substituída pela fé mercantil. Que coisa horrorosa. Porque Jesus foi substituído. Foi substituído pelo bezerro de ouro, pela visão de ouro. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Quando não souberam esperar por Moisés, eles fizeram um ídolo. Fizeram um ídolo. Então esta questão de dizer tudo é possível ao que crê é uma expressão retirada do contexto da Bíblia para alimentar a visão de ouro. Tudo é possível. E durante anos eu e a minha mulher, durante anos, não tenho vergonha de dizer, talvez você possa dizer, vocês eram mesmo tapadinhos. Éramos tapadinhos mesmo, infelizmente. Estou-vos a falar de coração completamente cego, completamente tapado. Não nos apercebíamos destas coisas. Achávamos que era normal. Até porque depois, com o tempo, outro grande erro que nós todos cometemos, e eu cometi um erro muito grave, e vocês sabem, do último episódio, no episódio 2, quando eu falei daquele exemplo da corda, não é? E do sacerdote que nunca teve a tal corda, se ele morresse era puxado, isso nunca existiu, e que eu entrei num conflito muito grande, de dizer assim, mas se eu estava enganado nisto, que mais é que estarei enganado? Até que vim a descobrir que estava enganado em muitas outras coisas. Mas o culpado sou eu, não é o Jorge Tadeu que é culpado, não é a instituição Maná que é culpada, eu é que sou culpado, porque deixei de ler a Bíblia, deixei de ler como deve ser, o que é que de facto as Escrituras nos querem ensinar, não é? E esse é um problema meu e o problema de muitos, é que nós muitas vezes vivemos a alimentar a visão de ouro, mas nem sequer lemos a Bíblia. Nós apenas seguimos estas frases, estas intuições, estas ideias, não é? Estas ideias que às vezes parecem absurdas, a gente ao princípio fica assim a pensar, mas será que é mesmo e tal? Mas aleluia, olha, Deus nos abençoou agora com um carro novo, agora Deus nos abençoou com umas instalações novas, olha, agora Deus abençoou-nos com um avião, Deus nos abençoou com um barco, e as pessoas ficam assim, uau, então se nós fomos abençoados, se a igreja é abençoada, é porque Deus assim está lá, é o homem de Deus, então se o homem diz que é assim, então é assim, se o homem de Deus diz que é assim, então é assim. E nós vamos todos nesta. Eu lembro-me, já depois de sair, não é? Encontrar algumas pessoas e dizer assim, olha, mas a Bíblia não diz isso. Não, mas se o meu apóstolo diz que é, então é porque é. Não, mas a Bíblia diz o contrário. Não, se o meu apóstolo diz é porque é. Chegamos ao ponto de acreditar mais naquilo que o apóstolo diz do que aquilo que a Bíblia diz. Imagine só o que é que este ídolo nos levou. Nos levou a rejeitar a sã doutrina, a sã palavra, para aceitarmos todas as conversas que vêm do homem. É incrível, não é? Mas é isso, o ídolo cega o nosso entendimento. E pronto, termina aqui este terceiro episódio. E o quarto episódio, meus amigos, preparem-se, porque vou entrar naquela questão da fé que deixou de ser genuína e passou a ser uma fé mercantil. Um abraço, até ao próximo episódio.